Meu nome é José, tenho 73 anos, e recebi a ligação do fotógrafo exatamente às 11h45 da manhã. E a primeira coisa que ele disse foi que havia algo terrível, algo que parecia maldade pura, nas fotos do casamento do meu filho Rodrigo. O telefone era um desses modelos antigos, preto e pesado, que insistia em manter sobre a mesa de mogno. A voz do homem, o Maurício, estava esganiçada, quase histérica, o tipo de quebra de decoro que me incomoda profundamente. Ele parecia não entender que a estabilidade é a única moeda de troca que a velhice aceita. José, o senhor precisa ver isso. Eu não devia ter visto. É uma falha gravíssima. Ele repetia, engolindo sílabas, como se a lente da sua câmera tivesse capturado não apenas uma imagem, mas a própria essência de um veneno. Eu não o interrompi. Não demonstrei pressa, nem raiva, nem pânico. Suspirei lentamente, sentindo o ar-condicionado falhar miseravelmente em sua luta contra o calor úmido e opressor do Rio de Janeiro. Meu apartamento, na Vieira Solto, era um sarcófago de luxo, com vista para o mar que eu raramente olhava, e era o meu palco. Ali, eu era o patriarca, o homem de respeitabilidade inatacável, o pilar de uma família que, aos olhos da sociedade, era perfeita. Maurício, eu disse com a voz medida e grave, a mesma que usei por 40 anos na minha antiga diretoria. Se acalme. Eu garanto a você que não há nada, absolutamente nada que possa manchar a memória daquele dia. Mas, em respeito ao seu profissionalismo, diga-me o que exatamente o assusta tanto. Enquanto ele tentava descrever de forma caótica e evasiva o que ele havia encontrado nos arquivos digitais, referindo-se a sombras, a um momento de distração, a um erro que deveria ter sido excluído, meus olhos varreram a sala de estar. O mármore Carrara, as estantes cheias de livros que eu nunca mais lera, a foto emoldurada de Rodrigo e sua esposa no altar. Tudo estava impecavelmente arranjado, rígido, parado. O calor da cidade não apenas aquecia o ar, ele parecia congelar o tempo, deixando a tensão em suspensão. Nós, os homens de certa idade e posição, criamos rotinas como barreiras. Minhas manhãs eram ditadas pela leitura do jornal, o café forte servido em louça de porcelana e a conferência dos investimentos. Essa rotina não era apenas um hábito, era uma armadura. E a ligação de Maurício, com suas palavras histéricas, era uma pequena rachadura nesse metal. Quando finalmente consegui fazê-lo concordar em me enviar as imagens, apenas as imagens problemáticas, de forma criptografada e sob a ameaça implícita de que sua carreira dependeria do seu silêncio, desliguei o telefone com calma cirúrgica. O silêncio voltou, pesado e denso. Fátima estava na cozinha, provavelmente supervisionando a Maria enquanto preparava o almoço. Fátima, minha esposa por mais de 40 anos, era a administradora do nosso palco. Ela garantia que a fachada se sustentasse, o que era um trabalho em tempo integral. Nossa vida conjugal há muito se resumia à coabitação respeitosa e à manutenção da imagem de sucesso. Levantei-me e caminhei até a varanda, mas não para apreciar a vista. Eu precisava sentir o peso do mundo em minha pele, para me lembrar de que a realidade, mesmo a terrível, era tangível. A camiseta de linho colava nas minhas costas. Não era a primeira vez que algo ameaçava vazar da vida que eu havia construído. Mas esta era diferente. Isso era público. As fotos de um casamento, de uma união celebrada, eram documentos. Se o que o fotógrafo havia visto era o que eu temia, a reputação de Rodrigo, e por consequência, a minha, seria pulverizada. E pior, o controle que eu exercia sobre as narrativas de minha vida e de minha família se esvairia. Pensei no que eu representava, o patriarca benevolente, o avô que seria, o cidadão exemplar, tudo sustentado em pilares de silêncio e decisões frias tomadas no passado. Voltei para a sala. O computador estava desligado. Não podia usar o computador principal para abrir algo tão sensível. Eu tinha um laptop de backup, escondido atrás da estante de livros de capa azul, que guardava para emergências como esta. Emergências que envolviam a proteção de segredos que iam muito além de uma simples mancha familiar. Eram segredos que, se revelados,
poderiam me levar para muito longe do conforto deste apartamento. Eu tinha que agir rápido. Antes que a honestidade descuidada de um fotógrafo pudesse expor a podridão que eu havia enterrado há anos, eu precisava ver, com meus próprios olhos, o que exatamente ele havia capturado. Eu precisava entender quem ele havia visto. Eu precisava proteger a mim mesmo e o custo não importava. O relógio marcava 12:00, a hora do almoço. Fátima me chamaria em breve. Eu tinha menos de meia hora para instalar a chave de criptografia, baixar o arquivo e encarar o que estava escondido naquelas fotografias. E se fosse o que eu pensava, a primeira ligação que eu faria depois seria para o Dr. Ricardo. Eu não conseguiria lidar com aquilo sozinho. O calor era insuportável, mas o frio que me subiu pela espinha era muito mais intenso. A estabilidade de 73 anos dependia da minha capacidade de apagar o registro fotográfico de um único e terrível instante. A estabilidade de 73 anos dependia da minha capacidade de apagar o registro fotográfico de um único e terrível instante. Movimentei-me pela sala como se estivesse sob a água, a pressão invisível do ar opressor do Rio de Janeiro, dificultando cada passo. O laptop de emergência ficava escondido atrás da primeira estante de mogno, camuflado entre as edições de luxo de Dostoiévski, livros que eu havia comprado, mas que jamais tivera a paciência de ler. Eram, assim como a maioria das coisas na minha casa, apenas adereços para a persona que eu criara, o intelectual aposentado, o homem de cultura e serenidade. O aparelho era um modelo antigo, pesado, com o teclado empoeirado, mas crucialmente nunca esteve conectado à rede principal da casa e tinha um sistema operacional limpo, projetado apenas para acessos de alto risco. Pressionei o botão de ligar. O ventilador interno começou a gemer, um som lamentoso que parecia ecoar meus próprios pensamentos. Exatamente naquele instante, ouvi a voz de Fátima, aguda, mas sempre perfeitamente modulada, vinda do corredor. José, o almoço está na mesa. O Dr. Osvaldo ligou sobre a reunião do conselho. Não se atrase. Já estou indo, Fátima. Respondi, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. A referência a Osvaldo e ao conselho era uma âncora, um lembrete de que, apesar da ameaça digital que pairava sobre mim, o mundo real, o mundo dos negócios e da respeitabilidade, ainda dependia da minha presença. Olhei para o relógio. 12:10. Eu precisava de pelo menos 20 minutos ininterruptos. Almoçar com Fátima envolveria uma coreografia de perguntas sobre o dia, sobre os netos que ela planejava ter, e sobre o futuro que para ela era inevitavelmente dourado. Eu não podia arriscar que ela notasse a tensão nos meus ombros ou a umidade fria nas palmas das minhas mãos. Estou só terminando um e-mail urgente para o Ricardo. 5 minutos e desço. Eu menti, sabendo que Dr. Ricardo, meu advogado de confiança, seria o próximo a ser acionado, mas ainda não fora avisado. Fátima respondeu com um ruído de concordância, um som distante de chinelos se afastando. A linha de defesa estava momentaneamente segura. Sentei-me no chão, o piso de mármore gelado contrastando com o suor que descia pelas minhas têmporas. Configurei o laptop. A chave de criptografia enviada por Maurício era complexa, profissional, o que indicava que ele entendia a seriedade do que havia capturado. Enquanto os arquivos eram carregados, pesados, demorando mais do que eu esperava, fechei os olhos, permitindo que a minha mente voasse de volta, não para o casamento recente de Rodrigo, mas para o que sustentava a necessidade desse casamento ser perfeito. A vida de um patriarca não é feita de felicidade, mas de sacrifício. Eu havia me dobrado por 40 anos para dar a Rodrigo tudo que eu não tive: segurança, educação de primeira linha, o sobrenome limpo. Quando eu era jovem, na década de 70, as oportunidades vieram misturadas com escolhas difíceis. Para ascender, para me afastar da pobreza e estabelecer o império que agora protegia minha família, eu fiz o que tinha que ser feito. Eram decisões pragmáticas, frias, enterradas sob camadas de sucesso. Rodrigo, meu filho, era a materialização de todo esse esforço. Ele era bom, talvez até ingênuo demais. Ele não tinha a ferocidade de seu pai,
nem a frieza de Fátima. E ele merecia aquela vida perfeita que havíamos criado para ele. Minha esposa e eu passamos 4 décadas construindo uma narrativa inatacável. Era o nosso maior projeto de arquitetura social. E agora, um único clique de câmera, um fotógrafo descuidado, poderia demolir tudo. A foto de casamento, o momento de celebração pública, era o ápice da minha construção. Se Maurício havia capturado algo que remetesse aos erros do passado, as alianças obscuras, as pessoas que eu havia afastado ou destruído para subir, então não era apenas a reputação de Rodrigo que estaria em risco, era a minha própria fundação que ruiria, porque afinal o fotógrafo falava em maldade pura. O que ele havia registrado não podia ser uma simples briga de família ou um excesso alcoólico. A histeria de Maurício sugeria algo visualmente chocante, algo que traía a fachada. O laptop apitou, indicando que a transferência estava completa. O calor de meio-dia no Rio parecia evaporar o oxigênio da sala. Minha mão tremia levemente enquanto eu posicionava o cursor sobre o arquivo compactado. O nome do arquivo era uma sequência numérica sem sentido, uma proteção final. Respirei fundo, sentindo o peso do meu papel. Eu não era apenas um pai. Eu era o zelador dos segredos da família. O protetor. Se eu tinha que ser um vilão para que eles pudessem ser felizes, que assim fosse. Cliquei. O programa de descompressão começou a trabalhar, lento, torturante. Eu podia ouvir o barulho dos talheres de Fátima na cozinha, o sinal de que ela havia começado o almoço sem mim, mas que esperava minha presença a qualquer momento. Em breve, a imagem apareceria na tela, e eu saberia quem ou o que Maurício havia visto. Enquanto a barra de progresso chegava a 99%, uma estranha certeza me atingiu. Não importa o que fosse. Não seria sobre Rodrigo. Seria sobre mim. A conta, José, sempre chega para o credor que esperou mais tempo. O arquivo abriu. Na tela escura do laptop, a primeira imagem surgiu, nítida e brutal. Não era o rosto de Rodrigo. Era o reflexo. E por um instante, o tempo congelou em 73 anos de medo e controle. O rosto na tela não era o de um convidado, nem o de um penetra qualquer. Não era o desconcerto do jovem casal, nem o pânico de um garçom. O fotógrafo, Maurício, havia enviado uma imagem de baixa resolução, um zoom perfeitamente enquadrado, do reflexo distorcido na superfície preta e brilhante do piano de cauda que eu havia alugado para a recepção. A imagem era caótica, uma mancha de luz e sombra, mas eu a vi com a clareza dolorosa de uma memória revivida. Era o reflexo da lateral da porta de entrada do salão, e espreitando entre o batente e a coluna de flores brancas, estava um perfil. Não estava nítido. Estava borrado pela perspectiva e pela leve ondulação da madeira polida. Mas o corte do cabelo, a curva do ombro, a inclinação da cabeça, eu conhecia aquela silhueta como conheço o mapa das rugas nas minhas próprias mãos. O tempo não congelou apenas em medo. Ele retrocedeu 40 anos. Aquele era o rosto do meu antagonista principal. A pessoa que eu havia afastado do meu caminho. A pessoa que eu havia garantido, com dinheiro e poder, que jamais voltaria a me importunar. A pessoa que, segundo todos os meus informantes, estava morta ou, no mínimo, esquecida no canto mais escuro do Nordeste brasileiro. Era uma aparição, um fantasma vestido de realidade. Meu pulso começou a acelerar e não pude evitar o gemido seco que me escapou. 73 anos de controle, de fachada, de decisões cirúrgicas para construir esta vida perfeita para Rodrigo. E tudo seria arruinado por uma única aparição fugaz. Por que Maurício classificou aquilo como maldade pura? Porque o reflexo capturava algo mais do que a presença. Ele capturava o olhar. Embora turvo, aquele olhar era direcionado diretamente para o centro do salão, onde eu estava, ao lado de Fátima, observando Rodrigo e sua noiva. Não era um olhar de quem procurava o casamento. Era um olhar de quem procurava vingança. Fechei a imagem rapidamente, sentindo um gosto metálico na boca. Se aquele homem estava no casamento, se ele ousou se aproximar de minha família em um momento tão vulnerável e público, então ele estava de volta ao Rio, e a conta que eu achei que havia liquidado há 4 décadas estava sendo reapresentada com juros,
Guardei o laptop debaixo dos Dostoiévski, minha respiração superficial. Eu tinha que reagir, e rápido, mas a paralisação do choque me segurava no chão frio. Forcei-me a levantar, usando o encosto da poltrona de couro. A primeira coisa que notei foi um leve desarranjo na sala, algo que Fátima jamais permitiria. Um pequeno bibelô de cristal, que ficava sempre alinhado na mesa de centro, estava ligeiramente deslocado. Um detalhe insignificante que, sob a lente da minha nova paranoia, gritava invasão. Caminhei até a porta do meu escritório, onde guardava a chave do cofre. Na semana passada notei uma pequena inconsistência nas contas. 15 mil reais. Não era um montante que pudesse me prejudicar, mas era um número que não batia. Fátima havia justificado como um erro bancário, mas agora, à luz daquela foto, a suspeita me corroía. 15 mil reais poderiam ter sido o preço de uma passagem, de um aluguel, de uma informação. Parei, fechando os olhos. Fátima. Ela estava no controle da logística social, das empregadas, das contas correntes, e nas últimas semanas eu a havia flagrado 2 vezes falando baixo ao telefone, escondida na lavanderia, o tom de voz diferente do habitual. Quando a questionei, ela disse que era a Adriana, nossa filha, desabafando sobre o trabalho. Mas Adriana não sussurrava. Adriana esbravejava. O medo não vinha apenas de fora. Ele começava a se infiltrar dentro dos muros da minha própria casa. A presença daquele antagonista no casamento não podia ser mera coincidência. Era uma mensagem pessoal, entregue no dia mais importante de meu filho, um sinal de que ele não me atingiria mais em meus negócios, mas sim onde doía, minha família. Eu precisava de uma limpeza, não de um faxineiro, mas de alguém que pudesse varrer toda a sujeira. E eu precisava de um plano de ataque legal e, talvez, se necessário, extra-legal. Peguei o telefone preto e pesado. Fátima ainda almoçava na mesa, mas eu ignoraria o protocolo. O almoço podia esperar. A estabilidade de 73 anos, não. Liguei para o número direto do Dr. Ricardo. Ele atendeu no primeiro toque, sua voz calma e profissional, contrastando com o fervor que se instalara em meu peito. Dr. Ricardo, comecei, minha voz voltando à sua tonalidade de comando. Preciso de um encontro. Imediatamente. Cancelaremos qualquer compromisso. O assunto é de extrema urgência e envolve 40 anos de história. Traga o arquivo Cabo Frio. Não use e-mail, apenas em mãos. O arquivo Cabo Frio era nosso nome em código para a série de eventos que ocorreram em 1977, a fundação sangrenta do meu sucesso. Ricardo, inteligente como era, não perguntou nada. Entendido, José. Estarei em seu escritório em 45 minutos. Não se mova, e não fale com ninguém até eu chegar. Desliguei. O cheiro de manjericão e carne assada vinha da cozinha. Um cheiro de vida normal que parecia obsceno. Eu tinha 45 minutos. 45 minutos para me recompor, para colocar a máscara do patriarca e para decidir o que faria se a sombra do casamento não fosse apenas uma ameaça, mas uma prova de que a pessoa que eu havia traído estava trabalhando ativamente dentro da minha casa. Olhei para a varanda. O calor do rio não era mais opressor, era cúmplice. E a minha certeza era absoluta. O homem no reflexo não viera apenas ver. Ele viera reaver algo. E para reaver, ele precisaria destruir. Eu precisava apenas descobrir quem, além de mim, estava ciente dessa vingança. Eu tinha 45 minutos. Não podia passar esse tempo imóvel, paralisado pelo eco fantasmagórico de um inimigo que eu presumi estar silenciado pela história e pelo suborno. Forcei-me a pensar como o diretor de uma empresa em crise, não como um velho assustado. O reflexo na foto. Aquilo não era prova. Era uma miragem. O polimento do piano de cauda, a distorção da luz do salão, o ângulo descuidado de Maurício, tudo conspirava para criar a forma que meu medo já esperava ver. Um erro óptico, uma falha na matriz. Eu repetia isso para mim mesmo. Um mantra contra o pânico, enquanto meus joelhos doíam pelo contato prolongado com o mármore frio. Minha cabeça, porém, recusava o conforto. Para que a imagem fosse apenas um reflexo, eu precisava ter certeza de que o homem em questão,
O antagonista principal estava inequivocamente longe, trancado em alguma cova que eu havia cavado para ele 40 anos atrás. Levantei-me, ignorando o cheiro de comida que Fátima fazia questão de exalar da cozinha. Uma tentativa de impor normalidade. Minha prioridade agora era confrontar a realidade daquele nome, daquele rosto, que havíamos arquivado sob o código Cabo Frio. Dirigi-me à estante principal do escritório. Eu não usava o cofre para papéis antigos. Para aquilo, eu tinha uma gaveta dupla, oculta na base da minha mesa de mogno, acessada por um mecanismo de pressão disfarçado sob um painel de couro. Ali, guardei documentos que não eram valiosos em termos monetários, mas eram explosivos em termos de reputação e passado. Antes de abrir, meu olhar caiu novamente sobre o bibelô de cristal. Estava, de fato, ligeiramente fora do centro. Não era o tipo de desleixo de Maria, a governanta. Era sutil, mas para mim, que vivo pela ordem absoluta, gritava que alguém havia estado ali recentemente, talvez buscando algo ou apenas testando a minha atenção. A suspeita sobre os 15 mil reais voltava como um martelo. O mecanismo de pressão rangeu levemente, o som abafado pelo carpete de lã. A gaveta secreta deslizou, revelando uma pequena coleção de caixas de metal enferrujadas, cheias de documentos amarelados pela umidade carioca e pelo tempo. Peguei a caixa que continha as provas do ano de 1977. A intenção era buscar recortes de jornais da época, talvez cartas trocadas, qualquer coisa que confirmasse a linha do tempo que eu havia estabelecido, que após o incidente em Cabo Frio, o antagonista havia desaparecido para sempre. Eu procurava um álibi de papel para meu medo. Abri a caixa. O cheiro de papel envelhecido e mofo me atingiu. Em cima, embrulhado num jornal antigo, havia um envelope pardo. E sobre o envelope, um objeto. Não era um documento, nem um recorte. Era uma pequena chave. Uma chave de bronze, antiga, com um design incomum, quase gótico. Eu a reconheci instantaneamente. Não era uma chave de casa, nem de carro. Era a chave do meu primeiro escritório, o minúsculo cubículo em Copacabana que eu havia abandonado em 1978, quando o dinheiro de Cabo Frio começou a fluir. Eu a havia jogado no mar, em um ato simbólico de queima de pontes. Como ela poderia estar aqui, na minha gaveta secreta, em cima de documentos que nem Fátima conhecia? O pulso que eu havia acalmado voltou a martelar em minha garganta. Aquilo não era um erro óptico. Isso era real. Era uma mensagem. Alguém não apenas invadiu o casamento. Alguém invadiu minha fortaleza, meu lar, meu santuário de segredos. E fez isso recentemente. Removi a chave e notei o que estava logo abaixo dela. Um pequeno pedaço de papel. O tipo de papel vegetal usado para rascunhos de engenharia, que não amarelara. Era novo. A mensagem, escrita à mão com uma caligrafia grossa e firme, era curta. Apenas 5 palavras. A dívida tem um herdeiro. Larguei a chave. O som metálico, minúsculo, pareceu um disparo de canhão no silêncio do escritório. A dívida tinha um herdeiro. Ou seja, o antagonista, que eu vira na foto, não estava apenas de volta. Ele estava operando, talvez com a ajuda de alguém mais jovem, alguém com acesso e recursos para penetrar minhas defesas. Minha tentativa de racionalização evaporou. Não era um truque de luz. Era uma vingança metódica, que começou com a humilhação pública no casamento de Rodrigo, e que agora me encontrava em casa. A estabilidade de 73 anos não dependia de apagar um registro fotográfico. Dependia de identificar quem estava facilitando essa invasão, e a quem a chave de bronze me remetia. Nesse instante, ouvi passos firmes no corredor. Não eram os passos leves de Fátima, nem os arrastados de Maria. Eram os passos confiantes e rápidos de meu filho. Pai, o Dr. Ricardo está a caminho. Ele me ligou? Achei o tom dele estranho, disse Rodrigo entrando no escritório sem bater, algo que ele jamais fazia. Eu mal tive tempo de empurrar a gaveta secreta, mas não há tempo suficiente para que o painel de couro se encaixasse. Rodrigo parou abruptamente na soleira da porta, e pela primeira vez em muitos anos, eu vi em seus olhos a preocupação sincera, não o tédio habitual com minhas rotinas. Ele me viu de pé, pálido,
a chave de bronze na palma da mão e a folha de papel vegetal amarrotada na outra. E ele viu com certeza o painel de couro ligeiramente aberto na base da mesa. O que está acontecendo, pai? O que são esses papéis? Ele perguntou, sua voz baixa e cheia de alarme, notando que a máscara de serenidade do patriarca havia caído. Eu tinha que mentir. Rápido. Tinha que me proteger. Proteger Rodrigo e, ironicamente, proteger Fátima. Mesmo que a desconfiança sobre ela agora fosse esmagadora. Nada, Rodrigo. Eu disse, forçando um sorriso que deve ter parecido uma careta. Apenas reorganizando alguns títulos de propriedade antigos. Coisas chatas de 1985. Ricardo precisa deles para a reunião do conselho. Rodrigo não pareceu convencido. Ele se aproximou e seu olhar, mais atento do que eu desejava, fixou-se na chave de bronze. Essa chave parece antiga. Para que serve? Eu guardei a chave no bolso do colete. Para nada. Um peso de papel. Lixo que devia ter sido descartado há décadas. Ele hesitou, mas a obedição a mim sempre foi mais forte que sua curiosidade. No entanto, sua voz se tornou mais séria. Pai, o que o Dr. Ricardo disse no telefone sobre ser urgência máxima. Está tudo bem com a Adriana? Adriana, nossa filha, que morava em São Paulo. Eu havia esquecido completamente dela em minha espiral de pânico. A menção de seu nome serviu apenas para aumentar o escopo da ameaça. Se a dívida tinha um herdeiro, e esse herdeiro estava me mandando mensagens, a ameaça não pararia em Rodrigo e seu casamento. Ela se estenderia a Adriana. Adriana está perfeitamente bem, eu garanti, com uma firmeza que me custou um esforço físico imenso. É um assunto de negócios, Rodrigo. Uma aquisição que precisa de sua assinatura, aliás. Vou pedir a Ricardo que prepare os documentos. Ele assentiu, aliviado por eu ter voltado ao meu papel de empresário frio, mas o alarme ainda cintilava em seus olhos. Antes que ele pudesse se afastar, ele lançou um último olhar para o meu rosto. O senhor parece que não dorme há dias, pai. Não deixe esses negócios antigos te consumirem, ele disse. Assim que ele se retirou, eu desabei na cadeira. O cheiro de papel mofado e a ameaça de tinta fresca lutavam no ar. O mensageiro que havia entregue a chave e a nota era a peça que faltava, a ponta do iceberg. Alguém dentro de casa. E se não era Fátima, quem mais tinha acesso a esta casa e a meus movimentos? O relógio marcava a chegada iminente do Dr. Ricardo. Eu não tinha apenas um problema de 40 anos. Eu tinha um espião. E eu tinha que descobrir se Fátima era minha cúmplice forçada, ou pior, minha traidora. Olhei para a chave de bronze em meu punho cerrado. A vingança, eu sabia agora, não estava apenas vindo do passado. Ela estava sendo orquestrada, peça por peça, no presente. E a primeira peça havia sido a mais simples. Uma chave, a prova de que eu estava nu sob o sol escaldante do Rio de Janeiro. O som metálico da gaveta secreta se encaixando foi um lembrete do quão perto Rodrigo havia chegado de desmantelar a mentira de 73 anos. Enquanto meu filho se afastava, o passo firme do Dr. Ricardo se tornava a próxima contagem regressiva. Eu precisava agir. O medo se transformara em uma necessidade febril de informação. Peguei o telefone preto novamente, ignorando o prato de comida que certamente me esperava na sala de jantar. Um ritual de normalidade que eu não podia mais sustentar. Liguei para Maurício, o fotógrafo. Desta vez, não houve cortesia. Maurício, recebi o arquivo de baixa resolução. Minha voz era um rosnado frio, cortando o ar pesado. Agora, você me enviará o arquivo mestre, o negativo digital, a sequência completa dos 2 minutos em torno daquele reflexo, em alta resolução, imediatamente. Se você hesitar, eu garanto que sua empresa não valerá o papel timbrado que a registra. Ele não gaguejou, apenas engoliu em seco. O terror o havia transformado em obediência pura. Sim, Dr. José. Estarei enviando agora. Por favor, lembre-se do nosso acordo de silêncio. O silêncio será proporcional à sua eficiência. Prometi, desligando o telefone antes que ele terminasse a frase. Voltei para o laptop de emergência, sentindo a chave de bronze no bolso do colete queimar minha pele.
Eu tinha de 10 a 15 minutos antes que Ricardo, pontual como um relógio suíço, cruzasse a porta do meu apartamento na Vieira Solto. Enquanto a luz verde na tela indicava o download do arquivo maciço, agora identificado como Master Sec 0 com RAW, eu tentei organizar o caos. Um inimigo do passado, a quem eu havia neutralizado em 1977, estava de volta, insinuando-se no casamento de meu filho. E essa ameaça estava agora alinhada com um herdeiro, alguém que havia invadido minha casa e deixado uma mensagem cifrada. 15 mil reais sumidos. Sussurros de Fátima. O ar-condicionado lutava uma batalha perdida contra o calor do Rio. Eu podia ouvir o barulho do elevador subindo, um prenúncio da chegada de Ricardo, mas ainda havia tempo. O arquivo abriu. A qualidade era estonteante. A imagem de baixa resolução que eu havia visto antes era um rascunho. Esta era a pintura completa. O reflexo no piano agora era quase cristalino. Eu movi o cursor, ampliando digitalmente o ponto de luz e sombra na lateral da porta. Lá estava ele. A linha dura do maxilar, o corte de cabelo que desafiava o tempo, a postura de quem não se curvava. Era inegável. Era o antagonista principal. O medo transformou-se em uma certeza gelada. Ele não era um fantasma. Era uma pessoa de carne e osso, espreitando a entrada do salão. Comecei a folhear as imagens em sequência, frame por frame. A câmera de Maurício era profissional, capturando a ação em altíssima velocidade. No primeiro frame, ele está parado. No segundo, ele se move ligeiramente. Foi no terceiro frame que o meu mundo virou. Não era apenas a presença que Maurício havia capturado. Era a ação, o gesto que só alguém que viveu a sujeira de 1977 poderia reconhecer. O antagonista estava de terno escuro, quase invisível contra a penumbra do corredor. Sua mão esquerda, a mesma que eu me lembrava com tanta clareza de Cabo Frio, estava levantada, quase imperceptível. Ele não estava abanando, nem ajeitando a gravata. Seus dedos formavam um sinal codificado, um símbolo rápido e preciso, que durou apenas um frame. Era o sinal que costumávamos usar em campo para indicar missão bem-sucedida, ou o alvo está em vista, aguardando confirmação. Era um gesto mudo de comunicação, e ele não estava me encarando. O olhar do antagonista, no reflexo borrado, estava fixo em um ponto específico do salão, à minha direita. Passei para o frame seguinte, e o sinal havia desaparecido. Eu precisei de 30 segundos para mudar o foco do zoom digital. Movi a tela para a área onde o olhar dele estava fixo. O alvo era Fátima. Ela estava parada, de costas para a porta de entrada, mas seu rosto estava levemente virado para o lado, numa pose de matrona social que supervisiona o salão. E, no momento exato em que o antagonista fazia o sinal no reflexo, Fátima moveu a mão direita para o pescoço. Ela não estava ajustando o colar de pérolas, mas sim o seu bracelete de rubis, um presente de aniversário que eu havia dado a ela há 5 anos. E o movimento que ela fez com o dedo anelar, um toque sutil na gema central do bracelete, era a contrassenha, o nosso código para entendido e em progresso. O meu coração, um órgão que eu presumi ser infalível, estremeceu no meu peito. A estabilidade de 73 anos, a imagem de patriarca inatacável, não estava ameaçada por um fantasma. Estava sendo desmantelada por uma traidora. Minha própria esposa, Fátima, administradora do meu palco e guardiã da nossa fachada, era a cúmplice silenciosa, o canal por onde o antagonista e o herdeiro haviam se infiltrado. Fátima, que havia justificado os 15 mil reais como um erro bancário. Fátima, que sussurrava na lavanderia. O desarranjo do bibelô, a chave de bronze na minha gaveta secreta, a nota sobre o herdeiro, tudo se alinhava. A vingança não era apenas pessoal, era interna, orquestrada por uma mulher que compartilhava minha cama e meu nome. Fechei o laptop com força, o som seco ecoando no escritório. O pânico havia desaparecido, substituído por uma frieza cortante, mais intensa que o mármore sob meus pés. Se Fátima estava colaborando, ela não estava apenas me traindo. Ela estava traindo a vida que eu construí para Rodrigo e Adriana. Ela estava jogando fora a segurança que havíamos conquistado.
A voz de Maria, a governanta, quebrando o silêncio, veio do corredor. Doutor José, o doutor Ricardo chegou. Minha mão deslizou para o bolso, segurando a chave de bronze. Eu tinha uma prova visual irrefutável de que o antagonista estava no casamento. E eu tinha uma traidora dentro de casa. Eu não podia confrontar Fátima ainda. Precisava de Ricardo, não apenas para o arquivo Cabo Frio, mas para criar uma nova estratégia legal, uma cerca para proteger meus filhos. Eu tinha que ser o ator mais convincente. Levantei-me, endireitei o colete e o casaco e ajustei a expressão. O patriarca voltava ao palco, mas agora ele sabia que o veneno estava na água e que a pessoa que o servia usava a máscara de sua esposa. Caminhei em direção à porta do escritório. O doutor Ricardo me esperava na sala de estar, a pasta preta na mão. José, ele disse, sua voz tensa, vendo o meu rosto pálido e a rigidez incomum em meus ombros. O que está acontecendo? Você disse urgência máxima. Eu o conduzi para dentro, fechando a porta com cuidado. O cheiro de manjericão da cozinha de Fátima parecia ridículo. Ricardo, comecei, olhando-o diretamente nos olhos. O arquivo Cabo Frio é insuficiente. Eu preciso de proteção. Não apenas contra o homem que pensei ter eliminado, mas contra alguém muito mais próximo. E eu quero que você me diga com quem Fátima esteve se comunicando nos últimos 6 meses. O rosto de Ricardo, habitualmente inexpressivo, mostrou uma ponta de choque. Ele entendeu a gravidade de eu ter invocado o nome de minha esposa em um contexto de segurança. A vingança não era uma ameaça no passado. Ela era uma operação ativa. E pela primeira vez em 73 anos, José não estava no controle total da narrativa. Ele estava jogando xadrez contra a própria família. Vamos começar pelo básico, José, disse Ricardo, abrindo a pasta. Eu preciso saber quem você identificou na fotografia. Quem exatamente é este homem que veio reaver a dívida? E por que ele voltaria agora? Eu o encarei. Ele voltou porque eu o deixei viver. E o que ele veio buscar não é mais meu dinheiro ou minha posição. É o meu herdeiro. Eu tinha que proteger Rodrigo e Adriana. Eu tinha que desmascarar Fátima. Mas primeiro, eu precisava revistar meu passado, camada por camada, para entender a motivação exata daquele retorno. E o primeiro passo seria revisitar os fantasmas que eu havia sepultado em Cabo Frio. Os fantasmas que agora, eu sabia, tinham um cúmplice em casa. Ricardo assentiu lentamente, sua expressão tornando-se uma máscara de seriedade profissional. Ele não tinha visto a sequência de imagens, não tinha testemunhado o código silencioso trocado entre Fátima e o homem no reflexo, mas entendeu a implicação da minha voz. José, a acusação é gravíssima, ele disse, sem rodeios. Fátima é sua cônjuge. Para começar a investigar, precisamos de uma causa provável que transcenda a desconfiança conjugal. Se ela está auxiliando o antagonista, há um rastro financeiro. 15 mil reais. Eu murmurei, o gosto do nome de Fátima em minha boca sendo mais amargo que o fel. É o que está faltando nas contas que ela administra. Um erro bancário, ela disse. Eu quero o detalhamento de todas as transferências superiores a R$1.000 nos últimos 6 meses. E eu quero os registros de chamadas. Todos os números que ela discou mais de 3 vezes nos últimos 90 dias, fora da nossa lista de contatos habituais. Ricardo abriu a pasta Cabo Frio, que continha relatórios de inteligência de 4 décadas, e começou a anotar minhas ordens no verso de uma folha timbrada, tratando a traição conjugal com a mesma frieza com que tratávamos fraudes corporativas. Aquele era o meu mundo, onde o afeto era uma variável a ser controlada, e a verdade, um risco a ser mitigado. E quanto ao fotógrafo José? Ele perguntou, levantando os olhos. Maurício. Ele tem o negativo digital, o master file. Enquanto ele o tiver, não importa o quanto Fátima colabore. A imagem está viva. Precisamos destruir a evidência primária. Eu assenti, a chave de bronze me pesando no bolso. A destruição física do arquivo era o último ato de controle que me restava. Vou cuidar disso agora, eu disse, pegando o telefone preto. Você não deve estar presente. Não se trata de lei, trata-se de preço. Ricardo recolheu seus papéis, mas sua voz me deteve. José, seja cauteloso.
Pessoas que vendem segredos por dinheiro geralmente têm cópias de segurança. Tente manter a negociação nos negócios, não na ameaça. Se ele sentir medo, o arquivo pode vazar. Eu o ignorei, minha mente já estava na ligação. Coloquei o telefone no viva-voz. Um ato de imprudência que justifiquei pela presença de Ricardo, que permanecia em silêncio, mas atento, e pela urgência do momento. Maurício atendeu no segundo toque, sua voz ainda um tanto trêmula. Maurício, é o José. Comecei pulando qualquer preâmbulo. Recebi a sequência completa. A qualidade é reveladora. Estou disposto a pagar pelo seu silêncio e pela integridade de sua empresa. Sim, senhor José. Eu já apaguei tudo como o senhor ordenou. As imagens de baixa resolução se foram. Ele se apressou em dizer, buscando o conforto da obediência. Mentira. Eu o cortei, minha voz fria como aço. Você me enviou a sequência master. Ela é irrecuperável. Eu quero o equipamento. Quero os cartões de memória, os discos rígidos, os backups em nuvem e a chave de acesso. O pacote completo. Nomeie seu preço. Dou a você 5 milhões de reais. 15 vezes o valor do seu contrato. Houve um silêncio longo, carregado de estática. 5 milhões de reais era uma quantia que mudaria a vida de Maurício. Transformaria sua pequena empresa em uma corporação. Era um preço excessivo, calculado para paralisar qualquer resistência moral. Doutor José, eu agradeço a oferta. A voz de Maurício veio hesitante, mas surpreendentemente firme. É um valor impressionante, mas eu não posso vendê-lo. O senhor precisa entender esse material. Não me pertence mais inteiramente. A estabilidade vacilou. O que você quer dizer, Maurício? Eu cometi um erro, senhor. Quando eu vi o que estava ali, aquilo me assustou. Eu tive que mostrar a alguém, um consultor, uma pessoa que me aconselhou sobre a legalidade de ter essas imagens. Ele disse que, devido à natureza do que estava registrado, era uma questão de segurança nacional, talvez. Ele me aconselhou a protegê-las. Eu não tenho mais o acesso exclusivo, senhor. A garganta secou. O pânico de Maurício não era mais por ele, mas pela ameaça que ele havia soltado no mundo. Quem é este consultor? Qual é o nome dele? Exigi. Eu não posso dizer. Ele se comprometeu a garantir minha segurança, caso o arquivo viesse a ser exposto. Ele me garantiu que, se algo acontecesse comigo, a cópia de segurança seria automaticamente liberada. Me desculpe, Dr. José. Eu não estou mais no controle. A foto, ela se tornou história. Desliguei o telefone, a mão tremendo. 5 milhões de reais. E a recusa não era por ganância, mas por coerção externa. O antagonista, ou o herdeiro, haviam se antecipado, usando o medo de Maurício para criar uma barreira intransponível. A verdade não podia ser apagada. Bem, disse Ricardo, que havia testemunhado tudo, quebrando o silêncio pesado. A evidência não está mais contida. Isso nos coloca em uma nova posição. Agora não lutamos para esconder. Lutamos para refutar. O calor do rio parecia esmagar o ar. A minha derrota era total. Nesse instante, a porta do escritório se abriu sem uma batida. E Fátima entrou, imponente, vestindo um vestido de seda cor de vinho, a personificação da elegância fria. Ela carregava em uma das mãos uma bandeja de prata com 3 xícaras de café expresso. Na outra, o bibelô de cristal que eu notara estar fora do lugar. Ela nem sequer olhou para mim. Seus olhos se dirigiram diretamente a Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, que surpresa agradável! Ela disse a voz perfeitamente modulada, ignorando a tensão mortal na sala. Perdoe-nos por não termos podido almoçar. José estava muito agitado com a papelada de um velho negócio. Ele mal dormiu, coitado. Ela colocou a bandeja na mesa. O som metálico do café servido um ruído ofensivo contra o nosso complô secreto. A máscara de Fátima era de uma perfeição aterradora. Fátima, eu tentei dizer, sentindo o sangue subir à minha cabeça. Ela me interrompeu com um sorriso que não alcançava os olhos, direcionado a Ricardo. Estou apenas preocupada, doutor. Com a idade, José tem desenvolvido certas manias. Hoje, por exemplo, ele estava no chão, revirando o armário. Não me surpreenderia se tivesse encontrado alguma velharia sem valor,
e criado uma história em torno disso. Ela então virou-se para a estante de mogno, esticou a mão e, com um movimento preciso e deliberado, recolocou o bibelô de cristal no centro exato da mesa de centro. Este bibelô, por exemplo, ela continuou, tratando-me como um objeto de pena, não como o patriarca. Estava fora do lugar. Maria deve ter feito a limpeza e o deixou torto. Mas para José, na sua idade, um objeto fora do lugar vira um sinal, um código secreto de invasão. É uma preocupação desnecessária, não é mesmo, Dr. Ricardo? O ataque foi sutil, mas devastador. Ela não apenas me humilhou diante de meu advogado, sugerindo que minha paranoia era fruto da senilidade. Ela admitiu ter tocado no bibelô, o ponto de alarme que indicava a invasão. Ela confirmou que havia mexido na cena e transformou a minha suspeita em um delírio de velho. Eu senti a chave de bronze no bolso, queimando. Era a prova de que eu estava certo, mas eu não podia brandi-la sem expor o antagonista, o herdeiro e toda a teia. Eu estava acorrentado pela minha necessidade de discrição. Fátima, eu disse, com a voz baixa e tremendo ligeiramente. Eu estou tratando de um assunto de extrema seriedade com o Ricardo. Eu gostaria que você nos deixasse a sós. Fátima apenas ergueu uma sobrancelha, um gesto de desafio que jamais havia me dirigido publicamente. Claro, José. Mas por favor, Dr. Ricardo, não deixe que ele fique revirando o lixo. Ele achou até uma chave velha e enferrujada que ele disse que devia ter jogado fora há 40 anos. Uma tolice. Ela pausou, fixando o olhar em mim, e pela primeira vez, vi a maldade pura em seu sorriso. Às vezes é melhor não desenterrar o passado, não é mesmo, querido? E com aquela última pontada, ela se retirou, fechando a porta com um clique que soou como um tiro. O silêncio voltou a reinar, mas agora ele era cúmplice da traição de Fátima. Ricardo olhou para mim, sua expressão de choque substituída por uma frieza profissional. Ele havia testemunhado não apenas o fracasso da minha tentativa de suborno ao fotógrafo, mas o desmoronamento da minha autoridade doméstica. José, ele disse falando baixo, sua esposa está ciente. Ela sabe que você está procurando e está jogando na defensiva. Seu comportamento e a menção específica da chave confirma tudo. Ela está trabalhando para minar sua credibilidade enquanto eu estiver aqui. Eu me forcei a respirar fundo, a raiva me dando uma clareza dolorosa. Eu havia superestimado o meu controle e subestimado a frieza de Fátima. Ela não era apenas uma traidora, era uma jogadora. Ricardo, pare de me tratar como um velho gagá. Ordenei, batendo a mão na mesa. Não podemos mais agir sob o radar. Se o arquivo está nas mãos de terceiros, e Fátima é a aliada, precisamos protegê-la. Adriana. A menção de nossa filha, que vivia em São Paulo, me atingiu com força. O antagonista e Fátima tinham uma meta. E se Rodrigo, o herdeiro público, era o alvo no casamento, Adriana poderia ser o alvo secundário, o ponto fraco. Vou ligar para Adriana, eu disse já pegando o telefone. Não, Ricardo me interrompeu com urgência. Se Fátima está envolvida, qualquer comunicação sua com Adriana pode ser interceptada. Se você a alertar, você pode colocá-la diretamente no caminho da vingança. Primeiro, eu vou agir. Vou pedir a um de nossos melhores investigadores de comunicações para traçar os últimos movimentos de Fátima. Você, José, vai agir como se nada tivesse acontecido. Você vai reverter a situação. Eu balancei a cabeça. Ele estava certo. Eu precisava da minha máscara mais que nunca. Muito bem, eu disse sentindo o peso da decisão. E a chave, Ricardo? A chave de bronze do meu primeiro escritório. Por que ele a deixou aqui? E o que significa a dívida tem um herdeiro? Ricardo pegou a chave de bronze, examinando-a. Significa que o homem que você viu na foto é um mensageiro, José. O verdadeiro inimigo é o herdeiro. E ele está usando algo que pertence a você e ao seu passado para se legitimar. E quem mais, além de Fátima, poderia ter acesso a esta gaveta secreta? Ricardo considerou a pergunta. Ninguém, José. Exceto, e me desculpe a franqueza, exceto se essa pessoa foi introduzida na casa por Fátima. O herdeiro pode não ser um mensageiro. Pode ser alguém que você conhece bem,
operando sob o comando do antagonista. Olhei para a porta fechada, imaginando Fátima na cozinha, sorrindo e orquestrando o meu colapso. O medo se solidificou em certeza. O inimigo estava à mesa. Ricardo, eu instruí, voltando a ser o diretor frio. Quero que você ligue para um contato em São Paulo. Quero que ele observe Adriana discretamente, sem que ela saiba. E eu vou ligar para Rodrigo, agora. Eu vou fingir que a urgência é sobre o conselho, mas vou dar uma instrução velada para que ele olhe o cofre de títulos da família. O herdeiro pode estar procurando por algo mais palpável que a minha ruína social, algo financeiro. A urgência não era mais apenas sobre a foto, era sobre a proteção ativa dos meus filhos. Eu tinha que desmascarar Fátima, mas sem que ela soubesse que eu sabia. Eu tinha que ser o primeiro a mover a próxima peça no tabuleiro de xadrez familiar. Eu peguei a xícara de café que Fátima havia deixado. Estava fervendo. Um lembrete perfeito de que o veneno pode ser servido em louça de porcelana. Eu tinha que agir rápido. Se Fátima estava cooperando com o antagonista, ela logo estaria pronta para o próximo movimento. E eu temia que o próximo movimento envolvesse algo muito mais destrutivo do que a humilhação de um patriarca. O antagonista havia prometido vingança, e Fátima havia, silenciosamente, dado a ele a chave da porta. O próximo passo, eu sabia, seria decisivo. Eu teria que me expor para proteger Adriana e Rodrigo, e eu tinha a terrível sensação de que, mesmo com Dr. Ricardo ao meu lado, eu estava prestes a jogar o meu último e mais arriscado movimento. O relógio batia 1 da tarde. O tempo estava se esgotando. Minha estabilidade estava na beira do precipício. Eu sorvi o café, quente, amargo e perigoso. Assim como a vida que eu havia construído. Eu sorvi o café. Estava quente, amargo, a temperatura ideal para queimar qualquer hesitação restante. Ricardo fechou a porta atrás de si, levando com ele a promessa de uma investigação sigilosa sobre Fátima. Minha prioridade era seguir a instrução dele, agir como se a loucura senil que Fátima havia me imposto fosse real. O silêncio do escritório era ensurdecedor. Eu precisava ligar para Rodrigo, e precisava fazê-lo de forma convincente. Peguei o telefone preto. A chave de bronze no bolso do colete era o meu amuleto contra a mentira. Rodrigo atendeu ao terceiro toque, a voz ligeiramente impaciente. Eu sabia que ele estava esperando o almoço que não aconteceu. Rodrigo, sou eu. Preciso de um favor urgente. Assuntos de acionistas, comecei, usando o tom de voz que o fazia reverter instantaneamente para o filho obediente. Lamento ter deixado o almoço, mas os papéis do conselho demandam atenção. Você se lembra daquele cofre menor? O que fica no anexo do escritório central? Sim, pai. Onde guardamos os títulos antigos, ele confirmou. Exato. Não os de valor atual, mas os históricos. Aqueles que registram a fundação da nossa empresa, os primeiros investidores. Eu continuei, minha voz neutra, como se falasse de balanços trimestrais. Quero que você vá até lá agora mesmo. Eu preciso que você verifique a integridade daquela documentação. Não quero que as coisas se deteriorem com a umidade do Rio de Janeiro. Se tudo estiver em ordem, me ligue. Se algo estiver fora do lugar, você me liga imediatamente. E não toque em nada até eu chegar. Eu o havia encurralado na minha mentira. A deterioração era o meu código para verifique se o herdeiro levou alguma coisa. Houve uma pausa de perplexidade do outro lado da linha. Pai, com todo o respeito, isso pode esperar. São documentos de quase 40 anos. Eles não vão se desintegrar em uma tarde. Eles podem, Rodrigo. A preservação da nossa história é crucial. Insisti. O silêncio dele era a minha confirmação de que Fátima não havia vazado a informação sobre a invasão. Ele não me via como um homem em perigo, mas como um excêntrico que estava finalmente perdendo o controle de suas manias. Era um escudo perfeito. Tudo bem, pai. Eu vou para lá agora mesmo. Ele cedeu, a voz carregada de resignação. Mas Fátima me disse que você não dormiu bem e achou coisas estranhas na sua gaveta. Eu o cortei com a frieza de um bisturi. Fátima está preocupada com a minha saúde e eu aprecio o cuidado. Mas este é um assunto de negócios, Rodrigo. E lembre-se, discrição absoluta. É crucial para o conselho. Desliguei.
O primeiro movimento estava feito. Rodrigo, sem saber, estava verificando as defesas financeiras da família, o que poderia ser o alvo secundário do antagonista. Agora eu tinha que lidar com o fogo cruzado. Saí do escritório e encontrei Fátima na sala de jantar, sentada à cabeceira da mesa, observando o prato de comida intocado. A encenação dela era impecável. "O Dr. Ricardo já foi?" Ela perguntou sem levantar os olhos de sua salada. "Sim, estava preocupado com a reunião do conselho." Eu respondi, indo até o buffet para pegar um copo d'água. Eu não conseguiria comer. "É uma pena que você tenha se estressado tanto com bobagens," ela disse, a voz cheia de falsa compaixão. "Eu estava pensando, José, que talvez umas férias em Petrópolis nos fizessem bem. Você precisa relaxar. Essa história de chaves antigas e bibelôs fora do lugar está tirando seu sono." Eu mantive minha respiração regular. "É uma excelente ideia, Fátima. Mas as negociações do conselho me prendem aqui por mais alguns dias. Tenho que ir ao banco ainda hoje. Coisas de liquidez, sabes?" O movimento de Fátima parou sutilmente. Ela estava sempre atenta às finanças. "Ao banco? A que horas?" "Às 3. Para verificar aquelas discrepâncias que você mencionou. Os R$ 15.000. Quero ter certeza de que o gerente corrigiu o erro bancário." Eu respondi, martelando a mentira sobre o erro bancário. Seus olhos finalmente encontraram os meus. Um flash de cautela. Ela não podia me impedir de ir ao banco, pois isso levantaria suspeitas. "Não se desgaste, José. Você está muito velho para ficar se estressando por pouco dinheiro," ela respondeu, retornando à sua salada, a mestra do teatro. Eu a ignorei e voltei para o escritório. O plano era duplo. A ida ao banco não era apenas para verificar os R$ 15.000. Eu havia instruído o Dr. Ricardo a preparar um relatório resumido, em papel, sobre a transferência que eu havia feito 40 anos antes, para silenciar o antagonista após Cabo Frio. O banco principal, onde eu tinha meu cofre executivo, guardava os registros daquele pagamento. Às 3 horas em ponto, eu estava na agência, no meu paletó de linho, parecendo o empresário sólido de sempre. O gerente me atendeu com a deferência habitual. "Dr. José, Fátima já nos ligou mais cedo. Ela explicou a situação com a conta conjunta." O gerente disse, confirmando que Fátima estava ativa e me monitorando. "O erro bancário dos R$ 15.000 foi retificado." "Ótimo, mas eu quero o extrato detalhado daquele mês. E quero o meu cofre particular, por favor." Eu instruí. Na sala privada, eu examinei o extrato. Os R$ 15.000 haviam, de fato, sido transferidos para uma conta de serviços, depois dissipados em 3 pagamentos menores. Um para uma empresa de aluguel de carros no aeroporto, um para um hotel de 3 estrelas na Barra e um para um serviço de consultoria jurídica. Tudo perfeitamente limpo. Tudo mediado por Fátima sob a capa do erro bancário. O rastro era frio. Abri meu cofre de segurança, onde, além de barras de ouro e ações, eu guardava relatórios escritos à mão de Ricardo sobre as operações de sigilo. No meio deles, encontrei o que procurava: o registro do acordo financeiro de 1977. Era um cheque administrativo, datado de agosto de 77, com a quantia de 150 mil cruzeiros, o equivalente a alguns milhões hoje, o preço da época pelo silêncio. O cheque havia sido sacado por uma terceira parte em Teresina, no Piauí, a região para onde o antagonista supostamente havia fugido. Enquanto revisava o documento amarelado, um pequeno detalhe, que sempre considerei irrelevante, saltou à minha vista. O nome do beneficiário indireto do cheque não era o antagonista, mas sim um parente distante dele. E logo abaixo do nome, Ricardo havia anotado à época uma única observação: viúvo, uma filha, 7 anos. 7 anos. Se o antagonista havia desaparecido em 77, deixando uma filha para trás, essa filha agora teria 43 anos. A mesma idade de Rodrigo e Adriana. A dívida tinha um herdeiro. Ou, mais precisamente, uma herdeira. Um herdeiro que cresceu com a história do pai traído e silenciado. Um herdeiro com motivação para a vingança. E um herdeiro que poderia muito bem ser o consultor que pegou a cópia do arquivo de Maurício.
A mensagem do bilhete na minha gaveta secreta: a dívida tem um herdeiro. Ganhou um novo e terrível significado. Se o antagonista estava se comunicando com Fátima no casamento, e se ele tinha uma filha com 40 e poucos anos, o inimigo poderia ser muito mais próximo e mais inteligente do que eu imaginava. Eu guardei o documento do cofre, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas costas. Eu tinha que voltar para casa, mas não para confrontar Fátima. Eu precisava ligar para Ricardo e direcionar a investigação. O foco não era mais apenas o antagonista, mas sim uma mulher de 40 e poucos anos, com ligações com Teresina que poderia estar no Rio de Janeiro. Ao sair da agência, meu telefone tocou. Era Rodrigo. Pai, estou no escritório. O cofre está intacto. Nenhuma das caixas foi aberta. Parece que o calor fez você ter um sobressalto. Ele disse, o tom de alívio misturado com a certeza de que seu pai estava se tornando senil. Perfeito, Rodrigo. Excelente trabalho. Vou pedir ao Ricardo que prepare aqueles papéis para amanhã. Meus agradecimentos, eu disse, encerrando a ligação rapidamente. A segurança material estava garantida, mas a ameaça humana era iminente. O antagonista tinha um herdeiro, e esse herdeiro tinha acesso. Voltei para o apartamento na Vieira Solto. O sol já se pondo sobre o mar. Fátima estava na sala lendo. Eu sabia que ela esperava que eu caísse na armadilha da minha própria paranoia. Tudo certo no banco, José? Ela perguntou, o sorriso de matrona de volta ao rosto. Tudo perfeito, querida. Como você disse, era apenas um erro bancário. Eu respondi, devolvendo o sorriso. A mentira era a única moeda que nos restava. Eu caminhei para o escritório. Eu não estava mais apenas me defendendo do passado. Eu estava caçando a próxima geração de vingança. O doutor Ricardo me esperava na linha. José, consegui um primeiro relatório sobre as comunicações de Fátima. Ela esteve ligando para um número em São Paulo com uma frequência alarmante. Não é Adriana. É um número corporativo, uma empresa de fachada para consultoria de riscos. São Paulo. Adriana morava em São Paulo. E agora, o herdeiro com a chave da minha casa e a vingança na alma. Ricardo, esqueça Teresina. Foque em São Paulo. Eu tenho um nome e uma pista terrível. Eu disse fechando a porta. Eu acredito que a dívida de 40 anos se tornou uma herdeira. E eu tenho a terrível sensação de que essa herdeira está muito, muito próxima de Adriana. Eu olhei para o relógio. Já eram quase 7 da noite. A noite, eu sabia, não traria descanso. Apenas a oportunidade para o inimigo agir na sombra. Eu tinha que ser mais rápido. Eu tinha que ligar para Adriana, apesar da recomendação de Ricardo. A cautela, agora, parecia um luxo perigoso. Eu não podia esperar que a teia do antagonista e de Fátima se fechasse em torno da minha filha. Eu precisava avisá-la, mas como alertar Adriana sobre o perigo, quando o perigo poderia ser a própria pessoa que estava ao meu lado, fingindo ler um romance? O medo se transformou em desespero. Eu tinha que fazer a ligação, mas eu faria isso de um telefone público, longe do alcance de Fátima. O pânico era agora meu único guia. A máscara do patriarca estava prestes a se quebrar. O pânico era agora meu único guia, mas o luxo da minha paranoia, o ar-condicionado falhando, o cheiro de manjericão e a presença de Fátima me impediam de agir. Eu precisava ligar para a Adriana, mas o telefone preto era uma extensão da minha cela. Se Fátima estava monitorando, eu não podia ligar daqui. Deixei a bandeja de café intacta na mesa do escritório. Eu tinha que sair. Fátima! Eu chamei, minha voz soando surpreendentemente normal ao atravessar o corredor. Vou dar uma breve caminhada na orla. O calor do dia me deixou com dor de cabeça. Não espere. Ela mal levantou os olhos do romance de capa vermelha. Não se demore, José. A violência no Rio está incontrolável. Sua indiferença era a minha licença. Coloquei as chaves do carro no bolso, juntamente com a chave de bronze do meu primeiro escritório. Desci o elevador, sentindo a pressão do ar diminuir a cada andar. A portaria, geralmente um santuário de discrição, parecia cheia de olhos. Caminhei 2 quadras, sentindo o calor noturno da Vieira Solto me sufocar. Encontrei um orelhão, uma relíquia que eu mantinha em minha memória, mas que era quase impossível de usar na realidade moderna. Mas o risco era alto. Em vez disso,
Entrei numa farmácia 24 horas e comprei um chip pré-pago e um celular descartável, pagando em dinheiro vivo. A discrição, àquela altura, era uma ilusão custosa. Liguei para Adriana. Eram quase 8 da noite. Pai, que estranho. Você está ligando de um número que não conheço. A voz dela estava cansada, mas familiar. É uma linha corporativa nova, querida. Assuntos do conselho. Não salve o número. Eu instruí, minha voz tensa. Adriana, o Dr. Ricardo está com uma suspeita sobre a empresa de consultoria que você contratou recentemente. Aquele escritório de análise de riscos em Pinheiros. Houve uma pausa longa e nervosa do outro lado. O que tem eles? Eles são bons, pai. Rodrigo os recomendou. O antagonista e o herdeiro estavam usando meu próprio filho como ponte. A traição era profunda. Sim, mas estou preocupado. Eles têm acesso a informações sensíveis. Quero que você suspenda qualquer pagamento a eles. Diga que há um problema fiscal. E quero que você verifique imediatamente o seu apartamento. Se notar qualquer coisa fora do lugar, um objeto movido, um e-mail novo, você me liga do seu telefone fixo. Agora. Entendeu? Eu não podia dizer que o antagonista estava de volta, nem que Fátima era uma traidora. Eu só podia plantar a semente da desconfiança. Eu entendi, pai. Mas o que está havendo? Você parece apavorado. Negócios antigos, Adriana. Vou para São Paulo amanhã. Não comente sobre esta ligação com ninguém, nem com Rodrigo. Eu te ligo quando estiver perto. Desliguei antes que ela pudesse fazer mais perguntas. Joguei o chip e o celular descartável no lixo de rua mais próximo. A volta para casa foi sob o peso da insônia iminente. Entrei no apartamento e Fátima já estava deitada. Eu fingi seguir a rotina, mas a estabilidade estava desfeita. Eu não dormi. O peso do segredo me esmagava. Na escuridão do quarto, eu me levantava a cada hora, a chave de bronze marcando um ponto quente na minha coxa. Olhava para o quarto de casal. A luz da lua refletia no espelho de corpo inteiro. E eu vi o que o medo queria ver. A silhueta distorcida do antagonista na porta, parada, observando. Era uma alucinação de cansaço, um eco do reflexo do piano de cauda. Fechei os olhos com força, e quando os abri, o quarto estava vazio. Na manhã seguinte, a exaustão havia transformado o mundo em uma tela tremida. Eu via o gesto, o código silencioso de Fátima no bracelete e em tudo. No movimento da colher de Maria, no aceno do porteiro, no modo como Fátima ajeitava o guardanapo no café da manhã. Cada objeto, cada sombra, parecia conspirar. O silêncio de Fátima era a tortura. Ela me tratava com a condescendência de quem cuida de um doente mental, falando sobre vitaminas e o clima. Eu precisava da prova. A prova de que ela não era uma vítima, mas a arquiteta. A lavanderia. O local dos sussurros. Enquanto Fátima estava ao telefone com a corretora de seguros, uma encenação da normalidade, eu me dirigi à lavanderia, um local que eu raramente visitava. O cheiro de sabão em pó e amaciante era forte, tentando sufocar qualquer indício de segredo. Comecei a revirar o cesto de roupas sujas. Nada. Depois, os armários de suprimentos. Atrás de uma pilha de toalhas de banho recém-passadas, encontrei o que procurava. Uma pequena bolsa de veludo preto, do tipo usado para guardar joias baratas. Não era o tipo de coisa que Fátima usaria. Abri o veludo. Dentro havia um pequeno pendrive USB e um cartão de embarque amassado, de avião. O cartão de embarque era de 2 semanas atrás. A rota: São Paulo, GRU, para Rio de Janeiro, SDU. E o nome do passageiro impresso com clareza brutal: A.S. Furtado. A.S. Furtado. Eu nunca tinha ouvido aquele nome. Não era o nome do antagonista, nem o nome de batismo da filha que Ricardo precisava encontrar. Respirei fundo, sentindo a tontura. O herdeiro estava usando um pseudônimo. Inseri o pendrive no meu laptop de emergência. Estava criptografado, mas a senha era simples, algo que Fátima jamais teria usado para um arquivo sério. A data do casamento de Rodrigo. O dia que a fachada começou a ruir. O arquivo abriu. Era um único documento de texto intitulado Ação Final. O conteúdo era um contrato, detalhando uma transação de propriedade. Não era um ativo da minha empresa.
mas sim um terreno em área de expansão na Barra da Tijuca. Um imóvel que eu havia dado de presente de formatura para a Adriana há 5 anos, garantindo seu futuro. O contrato era de venda com termo de confidencialidade, mas os termos eram absurdos. Adriana vendia o terreno, em troca de um valor simbólico, para a empresa de consultoria de riscos em Pinheiros. O documento estava datado para ser assinado no dia seguinte. Ainda pior, no rodapé havia um campo de observação, escrito em caligrafia apressada: a Furtado, filha de E.M.L., formalizará a transferência de bens como compensação integral pela dívida de 1977. O ativo será utilizado para financiar a Fundação Cabo Frio. O nome E.M.L. eram as iniciais do antagonista principal. Era a prova irrefutável. A Furtado era a herdeira e estava usando a fachada de consultora para roubar o único bem de valor de Adriana. Mas o choque final não estava no contrato, e sim na última linha de texto que Fátima havia digitado ali, provavelmente para confirmar a E.M.L. O patriarca está se comportando como esperado. A chave original do escritório de Copacabana foi entregue para distrair a atenção. Ele acha que vou traí-lo por dinheiro. Ele não entende que a traição é pela honra da minha própria família. A traição pela honra. Meu corpo inteiro estremeceu. Fátima não estava me traindo por dinheiro, nem por um caso, nem por ser chantageada. Ela estava se vingando, agindo sob alguma lógica própria, provavelmente ligada ao passado de 1977, que eu havia tentado apagar. Ela não era minha esposa, mas uma inimiga paciente. Fechei o laptop, sentindo a bile subir pela minha garganta. Eu tinha a prova, o nome da herdeira, A. Furtado, e a confirmação do plano, o roubo do patrimônio de Adriana. E Fátima não era apenas cúmplice. Ela era o cérebro por trás do plano de distração. A chave de bronze, o bibelô, a senilidade fabricada, tudo havia sido orquestrado por ela para me paralisar. Eu estava completamente sozinho. Não podia esperar por Ricardo. Adriana ia assinar a transferência no dia seguinte. Eu tinha que ir para São Paulo. Agora. Saí da lavanderia, escondendo o pendrive e o cartão de embarque no meu bolso. Fátima estava voltando para a sala de estar, o sorriso de matrona intacto. José, você estava procurando por toalhas? Maria cuida disso, ela disse com doçura fingida. Eu estava só, tomando ar. Eu consegui dizer, forçando-me a manter a calma. Eu não precisava confrontá-la agora. Eu precisava agir. Meu foco não era mais o passado, mas o futuro de Adriana, a herança que seria roubada. O caminho para a defesa passava por São Paulo. Vou ligar para o aeroporto, eu disse a Fátima sem fitá-la. Decidi ir a Petrópolis afinal. A dor de cabeça me venceu. Vou pegar o carro e seguir para lá. Era uma mentira necessária. Se ela achava que eu estava indo para Petrópolis, ela não me monitoraria no aeroporto do Rio de Janeiro. 8 da manhã. Eu tinha poucas horas. Eu estava prestes a entrar na guerra. Uma guerra que começaria não contra um inimigo externo, mas contra a mulher que era o pilar da minha casa. A honra da família seria o campo de batalha. E eu sabia que, em São Paulo, eu estaria jogando a última cartada. O herdeiro da dívida estava me esperando. Eu tinha que ser mais rápido. Eu tinha que desmantelar a operação em São Paulo antes que Adriana, ingênua e acostumada a confiar em Rodrigo, assinasse o documento que a despojaria de seu futuro. 8 da manhã. O calor da manhã no Rio já subia em ondas visíveis sobre a Vieira Solto. Saí do apartamento com uma mala de mão leve, fingindo a pressa de quem busca alívio em Petrópolis. Fátima acenou da varanda, sua figura elegante em cetim azul. A traição era vestida de seda e perfume francês. A caminho do aeroporto Santos Dumont, liguei para o Dr. Ricardo. Eu estava usando o telefone fixo do táxi, um ato de desespero que violava todas as nossas regras de segurança, mas eu estava queimando todas as pontes. Ricardo, esqueça as comunicações, a prioridade mudou. Eu estou indo para São Paulo agora. O herdeiro da dívida é uma mulher, a filha do antagonista. O nome dela é A.S. Furtado. E ela está usando uma empresa de consultoria em Pinheiros para roubar o terreno de Adriana. O contrato será assinado amanhã.
Eu tenho o pendrive com a prova e a confirmação de que Fátima é a arquiteta da distração. A voz de Ricardo veio carregada de urgência, o som do nosso mundo desmoronando amplificado pela estática da ligação. José, você não pode ir sozinho. Se Fátima está envolvida, isso não é mais uma questão de fraude. É um acerto de contas pessoal. O antagonista e a herdeira não querem apenas o dinheiro. Eles querem a sua dor. Você se expôs demais. Eu não tenho escolha. Se eu esperar, Adriana perde tudo. Eu vou voar para Congonhas. Você me encontra lá, no saguão, dentro de 2 horas. Traga a sua equipe de segurança e a documentação que você tem sobre o pagamento em Teresina e o nome completo do antagonista. E ligue para Maurício. Agora. Para o fotógrafo? Por que, José? A chave da vingança não é o contrato de Adriana. É a honra de Fátima. Ela mencionou a honra da minha própria família no bilhete. Eu preciso saber exatamente o que aconteceu no casamento. O reflexo mostrava o código, mas não a razão. Descubra o que Maurício viu depois daquele gesto. Encontre-o, pague o preço que for e me ligue antes que eu pouse. Ricardo concordou, a tensão em sua voz ecoando o meu próprio medo. Desliguei o telefone, sentindo o peso da decisão. Eu estava rompendo o protocolo de Ricardo, mas a ameaça à minha filha era mais forte do que a necessidade de discrição. Voei para São Paulo em um jato particular fretado, um luxo que garantia a rapidez e a discrição. Durante o voo, a chave de bronze na minha mão não me deixava descansar. A dívida tinha um herdeiro, e essa herança estava prestes a ser liquidada através de minha filha. Ao pousar em Congonhas, o caos da metrópole era um contraste bem-vindo à falsa serenidade do Rio. Eu precisava de ação. Ricardo me esperava, visivelmente tenso, com 2 seguranças discretamente posicionados ao redor. Ele me entregou uma pasta reforçada. O que Maurício disse? Perguntei sem preâmbulos, enquanto caminhávamos rapidamente para o carro blindado que nos esperava. Ele não quis falar pelo telefone, José. Estava apavorado, mas ele concordou em nos encontrar. Ele sugeriu um lugar neutro, um estúdio de aluguel no centro. Ele disse que há uma sequência de reação que ele não lhe enviou, e que ele acredita que é a peça que falta. Ele quer dinheiro, mas quer principalmente que o tiremos do país. Ele está aterrorizado de que a Furtado o encontre. A Furtado. A herdeira estava caçando o fotógrafo. Vamos para o encontro. Depois vamos para o escritório dela em Pinheiros. Eu vou revogar o contrato de Adriana na minha capacidade de fiador. E se a Furtado for esperta, ela estará nos esperando. O encontro com Maurício foi em um estúdio abandonado, cheiroso a mofo e produtos químicos fotográficos. Maurício, o fotógrafo, não era mais o homem histérico do telefone. Era um homem quebrado. Ele nos esperava, com um laptop barato sobre uma mesa improvisada. Doutor José, ele começou, a voz rouca. Eu preciso de proteção. Eles estão atrás de mim. Desde que eu enviei o primeiro arquivo, recebi mensagens ameaçadoras. Você terá a proteção e o dinheiro. 5 milhões como prometido. Eu disse sem rodeios. Mas eu quero a sequência completa. A reação que você viu. E o nome de quem se apresentou como consultor. Maurício assentiu, tremendo. Ele abriu o arquivo mestre no laptop. A imagem da entrada do salão surgiu novamente. Ele ampliou o zoom no reflexo do piano. Aqui, senhor. O 3º frame. O sinal do seu convidado. O código mudo para Fátima, Maurício disse, deslizando para o 4º frame. O momento exato em que Fátima tocava o bracelete. Agora preste atenção, doutor. O antagonista desaparece no 5º frame, mas a câmera estava fixada por mais tempo, focada no reflexo da porta. E no 6º frame, a luz mudou. A porta foi aberta. Alguém saiu do salão e seguiu o antagonista. Ele clicou no 6º frame. O reflexo do piano, capturando a porta de saída, estava agora distorcido, mas não pela luz. Havia um movimento rápido. Uma pessoa de terno escuro, a mesma silhueta do antagonista saindo apressadamente. Mas o que me fez gelar o sangue foi a pessoa que o seguiu. Era Rodrigo, meu filho. O reflexo o capturava apenas de costas, mas a cabeça dele estava virada, e a expressão, mesmo turva, era inconfundível.
Não era a expressão de um noivo que corre para a lua de mel. Era uma expressão de raiva e traição. Rodrigo, o meu herdeiro, a razão da minha fachada de 73 anos. Eu não conseguia respirar. O reflexo mostrava Rodrigo seguindo o antagonista para fora do salão do próprio casamento. E no frame seguinte, o 7º, Maurício continuou, sem notar o meu silêncio paralisado. Eu capturei o instante em que os dois se encontraram, fora da vista principal, atrás das colunas. E o que aconteceu não era uma conversa, era uma agressão. Ele clicou. O 7º frame era de má qualidade, uma névoa de luz e sombra, mas o movimento era claro. Rodrigo havia agarrado o antagonista pelo colarinho, sua boca aberta em um grito mudo. O antagonista, por sua vez, estava parado, impassível, entregando algo a Rodrigo. Não era uma troca de socos. Era uma troca de segredos. Não é a maldade pura, Dr. José. Maurício sussurrou, a voz carregada de dor. A maldade pura é a traição do seu filho. E no 8º frame, ele me viu. Foi aí que eu tirei a câmera do foco. Eu não devia ter visto. O 8º frame era um borrão total. Eu estava paralisado. Fátima estava em conluio com o antagonista. A herdeira estava agindo em São Paulo. Mas Rodrigo, meu filho, meu herdeiro, estava fora do salão de seu próprio casamento, confrontando o homem que eu paguei para manter em silêncio. Ele estava a par do passado. O consultor Maurício, o nome do consultor que te abordou? Minha voz era um fio, forçada para fora da garganta. Ele me abordou por e-mail, mas ele usou um nome que me pareceu familiar. Ele me disse que eu deveria ser cauteloso, pois o Dr. José poderia tentar me silenciar, mas que ele, o consultor, me protegeria. O nome que ele usou na assinatura digital era Adriano. Adriano. Rodrigo ou Adriana. A dívida tem um herdeiro. Um nome que unia a minha família ao meu passado. Um nome falso que protegia a verdadeira herdeira. A. Furtado. Ele disse que tinha uma cópia de segurança em uma rede compartilhada familiar. Para garantir a sua segurança, Maurício completou. Ricardo, ao meu lado, pegou o pendrive de Maurício. A cópia de segurança é a chave, José. Se Rodrigo está envolvido, a herdeira é a outra ponta. Eu olhei para os frames. A traição de Fátima era orquestrada. A traição de Rodrigo era visceral. Ele havia descoberto o segredo de Cabo Frio. E a sua reação foi confrontar o antagonista em seu próprio casamento. E agora, ele havia se alinhado com Fátima e a herdeira para desmantelar minha vida. Ricardo, ligue para a nossa equipe de segurança em São Paulo. Quero que encontrem Adriana imediatamente. E digam a ela para não assinar aquele contrato. De jeito nenhum. Eu ordenei, sentindo o corpo frio como gelo no calor opressor de São Paulo. E eu quero que você me diga agora, com que frequência Rodrigo e Fátima estiveram em contato nos últimos 6 meses, fora dos assuntos de família, onde eles se encontravam. O Dr. Ricardo assentiu e saiu para organizar a extração de Maurício e a busca por Adriana. Eu fiquei sozinho no estúdio, olhando para o reflexo turvo de meu filho, o noivo, confrontando meu fantasma. O antagonista não havia voltado para me destruir. Ele havia voltado para mostrar a Rodrigo a verdade. E Rodrigo, por sua vez, havia se tornado meu inimigo mais perigoso. A honra da família não era o pretexto de Fátima. Era a motivação real de Rodrigo. Ele havia se casado naquele dia, sabendo que sua vida era uma mentira, e o seu primeiro ato como homem adulto não foi amar sua esposa, mas se vingar de mim. Eu peguei a chave de bronze no meu bolso, a relíquia do meu primeiro escritório, lixo que devia ter sido descartado há décadas, mas era a chave do cofre de Rodrigo, o cofre que ele acabara de me dizer que estava intacto. Se ele confrontou o antagonista, e se estava operando com Fátima, ele estava agindo. O alívio de Rodrigo sobre o cofre intacto no rio era a prova da sua cumplicidade. Ele não estava verificando a integridade da história. Ele estava garantindo que o que eles buscavam não estava lá. Fechei o laptop com força. O herdeiro da dívida não era apenas furtado. Era a próxima geração, unida pela vingança. O antagonista havia vindo apenas para plantar a semente. O jardineiro era Rodrigo. Eu tinha que salvar Adriana e, ao mesmo tempo, enfrentar a traição de meu próprio filho.
Eu não era mais o patriarca. Eu era o alvo. 8h30 da manhã. A corrida contra o tempo havia começado, e o confronto não seria em São Paulo, seria contra minha própria carne e sangue. Eu precisava de toda a frieza que meus 73 anos me permitiam. Peguei o telefone e liguei para o meu piloto. Eu não estava indo para Pinheiros. Eu estava indo buscar a verdade na fonte. Eu tinha que encontrar A.S. Furtado. E eu tinha que saber por que Fátima e Rodrigo estavam dispostos a me destruir. O próximo passo seria decisivo. Confrontar o elo mais fraco da corrente de traição. A minha guerra, eu percebi, estava prestes a começar, e eu a travaria sozinho, no meio do caos de São Paulo. A decisão foi tomada no ar rarefeito de São Paulo, uma metrópole que sempre me pareceu demasiado febril para abrigar segredos de 40 anos. Eu estava a caminho do escritório de consultoria em Pinheiros, um endereço frio e sem alma, onde a herdeira da dívida, A.S. Furtado, esperava liquidar a vingança através da ingenuidade de Adriana. Minha guerra não era mais sobre reaver o passado, mas sim sobre preservar o futuro, mesmo que esse futuro estivesse corrompido pela traição de meu próprio filho e esposa. O carro blindado deslizou pela Rua Consolação. Dr. Ricardo estava ao meu lado, sua pasta preta na mão, um símbolo de que o meu mundo ainda podia ser resolvido por contratos e cláusulas. José, a equipe de segurança está posicionada. Ricardo confirmou. Sua voz um murmúrio profissional. Adriana está a 10 minutos do escritório de A. Furtado. Ela disse que Rodrigo a incentivou a ir hoje para agilizar o processo. Rodrigo, o jardineiro da vingança. A dor daquele conhecimento era um frio que superava o ar-condicionado do carro. Eu não vou confrontá-los publicamente. Eu declarei, ajustando minha gravata. O antagonista e a herdeira querem a minha ruína social. Eu lhes darei o dinheiro, mas levarei o silêncio. A estabilidade de Rodrigo e Adriana, mesmo que construída sobre uma mentira, é a minha prioridade. Eu assumirei a culpa por Cabo Frio. É o preço final do patriarcado. Chegamos ao edifício de vidro e aço. Eu e Ricardo subimos sozinhos. Os seguranças esperavam no saguão. O escritório da consultoria de riscos A. Furtado era minimalista, cinza e impessoal. Na sala de reuniões, esperando-nos, estavam A.S. Furtado e Adriana. Adriana, minha filha, parecia aliviada em ver o pai. Furtado, por outro lado, levantou-se lentamente. A expressão uma máscara de frieza profissional que eu reconheci imediatamente. O perfil era de seu pai, o antagonista, EML, mas a postura era de uma frieza executiva. Doutor José, que surpresa, disse A. Furtado, indicando a pasta de documentos sobre a mesa. Sua filha estava prestes a finalizar a transação. Eu nem sequer olhei para Adriana. Meu olhar estava fixo em A. Furtado. Eu sabia que, para ela, eu era o monstro que destruíra seu pai. Adriana, querida, eu disse, com uma suavidade forçada que fez Ricardo piscar. Liguei para você ontem, não assine nada. Este contrato é uma fraude. Adriana ficou pálida. Pai, do que você está falando? Rodrigo disse que esta era uma excelente oportunidade de liquidez. Eu sou o fiador desse imóvel. Eu a interrompi, entregando a ela as chaves do meu carro. Vá para o meu apartamento no Itaim. Não atenda ao telefone. Não fale com ninguém. Este é um assunto que só Ricardo e eu podemos resolver. A obediência de Adriana foi imediata, moldada por anos de respeito à minha autoridade. Ela saiu da sala, confusa, mas segura. Assim que a porta se fechou, a encenação acabou. Agora, senhora Furtado, eu disse deslizando o pendrive que continha o contrato fraudulento pela mesa. Vamos falar sobre a dívida de 1977. Furtado não se abalou. Eu não sei do que o senhor está falando. Esta é uma transação comercial legítima. Mentira, eu declarei, minha voz baixa e cheia de autoridade. Eu tenho a prova em vídeo de que seu pai, EML, esteve no casamento de meu filho no Rio de Janeiro, trabalhando em conluio com minha esposa e meu filho para me distrair, enquanto você finalizava a vingança em São Paulo. Eu tenho o contrato de venda fraudulento, onde você mencionou a compensação integral pela dívida de 1977 e a Fundação Cabo Frio.
E eu sei quem você é. A herdeira que cresceu com a história de um pai traído. A máscara de A. Furtado rachou. O ódio brilhou em seus olhos. A história não é uma mentira, José. Você roubou a honra e o futuro da minha família. Você enterrou meu pai em Teresina com um cheque. A vingança de minha família não será liquidada por uma cláusula contratual. Você está enganada. Eu retruquei, puxando um envelope preparado por Ricardo. A vingança será liquidada com a verdade. E a verdade é que, se você continuar esta guerra, eu não farei o que você espera. Eu não irei para a prisão. Eu farei a verdade de Cabo Frio ser publicada. Não o meu lado da história, mas sim a versão completa, que revela as ações de seu pai na época. E acredite, senhora Furtado, o dinheiro que eu paguei em 77 não foi apenas para o silêncio dele. Foi para encobrir a cumplicidade dele em crimes muito maiores do que a minha ascensão. Crimes que, se revelados agora, levarão-lhe e você à prisão por extorsão e fraude e desonrarão para sempre a memória que você tenta reabilitar. Ameaçar a honra do pai morto foi o golpe de mestre. Furtado empalideceu. A vingança para ela era a reabilitação do nome de EML, não apenas o dinheiro. Você não teria coragem. Ela sibilou. Eu tenho 73 anos. Perdi a única coisa que me restava, a fé na minha família. Eu não tenho mais nada a perder. Mas você tem. Você tem a memória de seu pai. Eu lhe dou 2 opções, senhora Furtado. 1. Você e seu pai desaparecem permanentemente. E eu transfiro 20 milhões de reais para um fundo no exterior, sem rastreio, como compensação final pela dívida. Ou 2. Eu publico o arquivo Cabo Frio, e você passa o resto de sua vida tentando refutar as acusações de fraude em São Paulo. O silêncio era absoluto. Furtado olhava para o pendrive e para a pasta de Ricardo, sabendo que eu falava sério. Eu não estava mais negociando com um empresário, mas com um historiador amargo, pronto para incinerar seu próprio livro. 20 milhões de reais, ela repetiu, a voz fraca, em troca do silêncio e da sua total ausência da vida de meus filhos. E eu quero o seu consultor, Adriano, e meu filho, Rodrigo, fora deste esquema imediatamente. Eu sei que ele está envolvido. Eu sei que Fátima está envolvida. Eu estou arcando com as consequências de minhas ações passadas, para que eles possam ter um futuro. Você não os tocará. O acordo foi fechado em 10 minutos. 20 milhões de reais para A. Furtado, a quem eu nunca mais veria, e a promessa de que EML e sua filha desapareceriam no anonimato que eu havia pago 40 anos para que ele aceitasse. A justiça financeira e moral estava cumprida. A herdeira recebeu seu dinheiro, mas perdeu a satisfação da vingança e a honra de seu pai. Naquela noite de volta ao Rio, o apartamento estava silencioso. Fátima estava na cama fingindo dormir. Eu não a acordei. Eu não a confrontaria. A minha justiça seria diferente para ela e para Rodrigo. A vingança de EML buscava a destruição pública. A minha, agora, buscaria a solidão privada. Eu havia salvado o futuro financeiro de meus filhos, mas não podia consertar a traição. Liguei para Dr. Ricardo. Os documentos foram assinados. Furtado está fora do país em 48 horas. O silêncio está comprado. E quanto a Fátima e Rodrigo José? Perguntou Ricardo. Eles continuarão a viver no meu palco. Rodrigo herdará a empresa, a fachada. Fátima manterá a casa. Mas o único segredo que eu vou manter é este. Eles nunca saberão que eu sei que eles me traíram. Eles viverão sob a constante presunção de que eu sou senil e ignorante. Essa será a prisão deles. Uma vida inteira de culpa por uma traição que nunca foi exposta e que nunca será perdoada. Eles colherão a solidão. Eu desliguei. Olhei para o relógio. Quase 11 da noite. Minha estabilidade estava recuperada, mas o preço era a minha alma. Entrei no meu escritório e me sentei na mesa de mogno. Eu havia protegido o nome da família, mas a família estava em ruínas. A dívida estava quitada, mas o credor mais paciente era eu mesmo. Pela manhã eu faria um telefonema para Rodrigo. Eu agiria como se tudo fosse normal, mas o som de Fátima se movendo no quarto ao lado era a trilha sonora de uma vida que havia se tornado a minha própria punição.
O antagonista estava silenciado. A herdeira estava no exílio dourado. Mas a peça final do tabuleiro de xadrez a que eu não podia mover era a minha própria existência. Eu era o guardião de um castelo onde todos os habitantes eram fantasmas. Fechei os olhos, sentindo a exaustão de 73 anos. A estabilidade estava de volta. Mas eu sabia que o jogo não terminaria até que o verdadeiro segredo de Cabo Frio fosse revelado. E o único que o conhecia inteiramente era eu. E havia um detalhe. A empresa de consultoria de A. Furtado estava ligada a um pequeno imóvel em Copacabana. Um cubículo abandonado. A chave de bronze. Eu não havia acabado de pagar a dívida. Eu a havia apenas adiado. E o próximo ato começaria onde tudo começou. Na primeira rachadura da minha fundação. O silêncio, eu sabia, não duraria para sempre. Eu havia comprado a extinção da herdeira em São Paulo, mas não o silêncio do fotógrafo. 20 milhões de reais liquidaram a vingança de A. Furtado, mas a verdade ainda estava flutuando no ar, presa aos discos rígidos e à memória de Maurício. Dr. Ricardo, com sua discrição habitual, organizou nosso encontro final com o fotógrafo no hangar privado, pouco antes de embarcarmos para o Rio de Janeiro. Maurício estava pálido e usava um boné que não escondia o pânico em seus olhos. Ele havia recebido o primeiro milhão como sinal, o suficiente para colocá-lo em um avião para qualquer lugar. "O senhor está seguro, Maurício", eu disse, com a voz medida, ignorando a pressa. Eu queria este momento lento. Queria que ele sentisse o peso do que havia visto. Os 20 milhões de reais restantes serão transferidos assim que eu tiver a certeza de que a totalidade do material está em meu poder. Isso inclui os backups em nuvem, os cartões de memória e qualquer cópia da rede familiar compartilhada que o seu consultor mencionou. Maurício gaguejou segurando uma pasta fina como se fosse um escudo. O consultor, ou o Adriano, era a filha do antagonista, Dr. José, a. Furtado. Ela usou meu medo para garantir que ela tivesse a cópia. Ela disse que era para a segurança dela, mas ela me devolveu este pendrive. A promessa era de que, se eu sumisse, ela apagaria tudo. "E você acredita nela?" perguntei, sentando-me numa poltrona de couro sintético, forçando-o a ficar de pé na defensiva. "Não, senhor, mas eu não tenho mais cópias. Está tudo aqui." Ele estendeu a pasta. Eu não toquei no pendrive. Olhei para o rosto de Maurício, para a cicatriz de cansaço em sua testa. Ele havia sido um peão, mas um peão que vira o jogo completo. "Você viu o meu filho, Maurício? O Rodrigo. Você o viu confrontando o homem que veio arruinar o seu casamento. Você me viu ali, no salão, representando a farsa do patriarca. Minha voz era um fio de confissão. Eu vou te pagar 20 milhões de reais não apenas pelo seu silêncio, mas pela sua compreensão da maldade que você registrou." O fotógrafo engoliu em seco. Eu sabia que ele esperava a ameaça, não a honestidade brutal. Não era o reflexo do seu inimigo que era terrível, doutor. Era a raiva nos olhos de seu filho. "Exatamente", eu murmurei, apoiando os cotovelos nos joelhos. O terror não estava na aparência do fantasma, mas na reação do meu herdeiro. Rodrigo, meu filho, descobriu a verdade sobre Cabo Frio e o passado. E em vez de me confrontar, ele confrontou o antagonista e entrou em um pacto silencioso de vingança contra o pai. E a minha esposa, Fátima, usou a farsa da senilidade para me paralisar enquanto eles agiam. Maurício estremeceu. Eu não estava mais falando para ele, mas para o fantasma que residia em meu peito. Eu precisava descarregar o peso do segredo antes de voltar para o palco. Por 40 anos, construí uma vida para que Rodrigo fosse perfeito. Um homem limpo, sem o sangue nas mãos que eu tive. E ele usou essa perfeição para me apunhalar no momento mais público da sua vida. A maldade pura, Maurício. Não é o crime, é a traição familiar. O silêncio do hangar era opressor. Maurício respirou fundo, parecendo finalmente compreender a verdadeira natureza do monstro que ele havia libertado com o clique de sua câmera. Ele não era um fotógrafo de casamento. Era o arquivista de uma guerra familiar. "Dr. José, o dinheiro não importa. Eu não quero mais fazer parte disso. Não posso." Ele pegou o pendrive, sua mão tremendo. "Este arquivo vai me assombrar para sempre.
Eu não posso aceitar o dinheiro para ser cúmplice do seu silêncio. Eu acho que devo fazer o que a minha consciência manda. Eu devo revelar o que vi. Eu não sou um criminoso. O meu coração, endurecido por 73 anos de controle, se encheu de uma piedade fria. Ele era o último homem com dignidade naquele jogo. Sua consciência, Maurício, não pagará as contas nem garantirá a segurança de sua família. Você acha que a publicação dessa verdade arruinará apenas a mim? Não. Ela arruinará Rodrigo, que será visto como um traidor e um cúmplice em fraude, e arruinará Adriana, cuja vida acabo de proteger. Você será visto como o homem que destruiu uma família inteira por 10 minutos de glória na internet. Eu me levantei e caminhei até ele. Minha altura, minha idade e minha aura de poder o esmagaram. Você não tem mais escolhas, Maurício. Você já fez a sua. Você me ligou. Você me enviou a prova. E você me deu a oportunidade de proteger meus filhos. Sua única saída é a obediência. Aceite os 20 milhões de reais, embarque no avião que está no hangar vizinho e desapareça. Se a verdade vazar, eu não te caçarei. A vergonha de ter destruído a vida de inocentes o fará. Ele olhou para a pasta, para o dinheiro que estava prestes a mudar sua vida e para a responsabilidade moral que o consumia. O arquivo master não tem mais cópias na rede da A Furtado? Perguntei. Não, senhor. Ela garantiu que a cópia fosse apagada quando eu enviei o pendrive. O medo dela é de que o pai dela, IML, ficasse ainda mais desonrado. Ele disse com a voz rendida. A honra, eu sabia, era o ponto fraco de todos. Eu peguei o pendrive de suas mãos, sentindo a frieza do plástico. A prova estava de volta ao meu controle. Ótimo. Dr. Ricardo cuidará do seu embarque e da transferência final. Nunca mais pronuncie o meu nome, nem o nome de minha família. Sua estabilidade agora depende do seu silêncio. Maurício assentiu, quebrado. Ele não era mais um adversário, mas uma vítima colateral. Ele se retirou do hangar sob a escolta dos seguranças de Ricardo. Eu fiquei sozinho. O arquivo, a prova da traição de Fátima e Rodrigo, estava em meu poder. A herdeira estava exilada e paga. Eu havia vencido a guerra externa. Ricardo voltou, fechando a porta do hangar. Está feito, José. O dinheiro foi transferido. Maurício está a caminho do aeroporto internacional. A dívida de 40 anos está liquidada. Eu olhei para o avião que nos esperava para o Rio. O sol da manhã de São Paulo parecia obsceno em sua clareza. Não está liquidada, Ricardo. A dívida foi transferida para a minha própria conta. Eu tirei a chave de bronze do bolso do colete. O dinheiro e o silêncio de EML serviram para proteger meus filhos. Mas a verdadeira dívida é moral. E o que o senhor fará agora, José? Eu vou voltar para o Rio de Janeiro. Vou viver no meu teatro. Vou ser o patriarca. E Fátima e Rodrigo viverão sabendo que eu sei, mas nunca provarei. Eu guardei a chave, mas há um detalhe que não posso ignorar. Furtado, a herdeira, usava o nome de seu pai, EML, e o nome de sua empresa estava ligada a um pequeno imóvel em Copacabana. Aquele pequeno cubículo que eu usei em 77, meu primeiro escritório, aquele que a chave abre. Ricardo hesitou. Ele sabia o que eu estava pensando. José, a chave é apenas uma distração. Fátima disse que era lixo. Fátima me disse que era lixo porque ela queria que eu parasse de procurar. A dívida tem um herdeiro, Ricardo. E o antagonista me deixou a chave para que eu entenda o que ele realmente veio buscar. Não era o meu dinheiro, nem a minha reputação. Era algo que ele enterrou antes de fugir. Algo que só pode ser encontrado lá. A vingança deles estava incompleta. E a chave aponta para o começo. Nós embarcamos. A aeronave decolou, deixando a cidade febril para trás. Eu olhei para o pendrive em minhas mãos e depois para o mapa do Rio que eu carregava em minha mente. Eu tinha que proteger Rodrigo e Fátima da verdade pública, mas eu não podia viver sob a dúvida da verdade privada. Eu estava com 73 anos. A estabilidade de uma vida dependia de eu desenterrar a peça final do jogo, a que me levou a Cabo Frio e a que meu filho usou contra mim. Eu tinha que ir a Copacabana. Eu tinha que abrir aquela porta. Eu tinha que saber o que EML havia escondido em meu primeiro escritório, o berço sangrento de minha fortuna.
E eu tinha que fazer isso sozinho. A história não terminaria até que eu confrontasse o meu próprio fantasma. A estabilidade era uma ilusão. A verdade, eu sabia, era o único fim. A estabilidade era uma ilusão. A verdade, eu sabia, era o único fim. O retorno ao Rio de Janeiro foi menos um regresso e mais uma aterrissagem forçada no palco da minha própria vida. O sol já havia se posto, e as luzes da Vieira Solto cintilando sobre o mar pareciam zombar da escuridão que se instalara em meu peito. Despedi-me de Dr. Ricardo no aeroporto, ignorando suas últimas recomendações sobre cautela e a urgência de incinerar o pendrive. O arquivo, a prova digital da traição, era agora a única moeda de troca que eu tinha. Eu não o destruiria. Cheguei em casa e o cheiro de umidade e perfume de Fátima me atingiu. Ela estava na sala de estar, como se a manhã de tensão e a negociação de milhões não tivessem existido. Ela estava lendo. Olhou para mim com aquela expressão de esposa preocupada, a máscara mais perfeita de todas. José, pensei que estivesse em Petrópolis. Sua dor de cabeça melhorou? Sua voz era suave, perfeitamente calibrada. Melhorou, Fátima. Apenas cansaço, respondi, forçando um sorriso que deve ter parecido uma contração muscular. Eu sabia que ela estava lendo a minha linguagem corporal, esperando por algum sinal de que eu havia descoberto algo, esperando que eu a confrontasse com a história do bilhete, do bracelete, da filha do antagonista. Mas eu não o fiz. A minha vingança não seria uma explosão de raiva, mas uma eternidade de silêncio. Eu não fui ao meu escritório, eu fui direto para a cama. No quarto, tirei a chave de bronze do meu bolso e a coloquei na gaveta de documentos, ao lado do pendrive. A urgência de ir a Copacabana havia evaporado. A chave era a última peça de um quebra-cabeça que eu não precisava mais montar. L. Havia escondido algo em meu primeiro escritório, sim, mas eu não precisava saber o que era para vencer. O silêncio para eles era a pior tortura. Na manhã seguinte, desci para o café. Rodrigo estava lá, lendo o jornal, o herdeiro que havia me traído no dia de seu casamento. Ele levantou os olhos. Sorriu. Bom dia, pai. Tudo bem com os títulos de propriedade? Fiquei preocupado ontem. Achei que você ia infartar por causa de um papel velho. A frase era um teste. Ele queria saber se eu havia ligado para ele para verificar o cofre, se eu estava, de fato, apenas senil e obsoleto. Tudo resolvido, filho. Era apenas um erro contábil. A Fátima estava certa. Eu preciso relaxar. Sua mãe tem ótimos instintos. Fátima, que estava servindo o café, hesitou por um milésimo de segundo. O gesto sutil, mas para mim, era um grito de pânico contido. Ela sabia que eu sabia que ela estava por trás do desaparecimento dos 15 mil reais, mas minha confirmação de que ela estava certa a colocava de volta no seu lugar. A esposa amada, mas também a traidora que havia escapado por pouco de ser exposta. Rodrigo relaxou. O perigo havia passado. Meu papel estava reforçado. O velho patriarca que está perdendo a memória, mas que ainda tem a força de manter a fachada. A partir daquele dia, a vida no apartamento da Vieira Solto se tornou um inferno privado, administrado com a perfeição de um balé clássico. Eu me movia entre Fátima e Rodrigo, elogiando a gestão de contas de uma, o sucesso profissional do outro, enquanto sentia a náusea da mentira constante. Eu havia comprado a estabilidade deles. E agora, eu era o carcereiro da minha própria família. Eu observava Rodrigo e Adriana, que havia voltado de São Paulo ainda confusa, mas a salvo, e percebia que a vida deles, embora financeiramente garantida, pairava sobre uma fundação de areia movediça. Eles nunca saberiam o que me custou o seu silêncio, nem o preço real da dívida de Cabo Frio. E eles viveriam a vida inteira com a suspeita silenciosa de que eu poderia, a qualquer momento, desmascará-los, se eu apenas lembrasse onde o pendrive estava escondido. O meu triunfo não era a riqueza, nem o poder. Era a minha capacidade de manter a farsa, de atuar no papel do patriarca benevolente, enquanto o meu interior era um vazio corroído. 73 anos de controle absoluto haviam culminado nisso. Ser uma casca viva, sustentando uma vida que era uma mentira em nome do amor que eu não sabia mais sentir.
mas que eu sabia que deveria proteger. Eu olhava para o mar agitado do rio, para o sol implacável que subia sobre o pão de açúcar. A foto de Maurício, eu sabia, existia em algum lugar. Ele fugiu, mas a era digital não permite o apagamento total. O segredo estava apenas enterrado, não extinto. Ele poderia ressurgir a qualquer momento, mas agora eu estava pronto. A dívida estava quitada, e o silêncio era a minha nova estabilidade. A solidão era a minha punição. A honra da família estava salva, mas a minha alma estava condenada a viver no calor úmido e opressor do Rio de Janeiro, que não era mais um clima, mas sim um inferno eterno, o preço final de 73 anos de mentiras. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo. Quero muito saber o que você teria feito no lugar do José. E, se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por assistir e que Deus abençoe seu caminho.